Fé é você caminhar mesmo na incerteza, mas você tem a certeza no seu coração que lá na frente você vai alcançar aquilo que você está buscando. Mesmo que as circunstâncias não mostrem e nem provem que as coisas irão mudar, mas elas vão mudar porque você está confiando naquele Deus que pode operar e te dar a resposta que você tanto precisa. Fé é caminhar na incerteza, irmãos. E todos os dias nós precisamos buscar a fé, fazer com que Deus aumente a nossa fé, na verdade. Deus, Ele quer nos abençoar. O desejo do coração do nosso Deus é nos abençoar com toda forma de bênçãos, com toda sorte de bênçãos. Mas não depende só de Deus, irmãos. Depende de você também. Não depende só do Senhor. Se nós olharmos para a vida daquela mulher do fluxo de sangue, lá em Mateus 9, 27, o texto fala que ela ouviu falar de Jesus e ela acreditou que Jesus poderia mudar a vida dela, que Jesus poderia mudar a história dela. E olha que palavra no versículo 28, ela declarou: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu vou ficar curada. Eu não preciso nem falar com Jesus, Ele não precisa nem olhar para mim, mas simplesmente se eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. E foi isso que aconteceu, irmãos. Ela vai no meio da multidão, ela não poderia estar ali, não é? Porque ela era considerada impura pela lei judaica, mas mesmo assim ela vai. E ela passa pela multidão e ela toca em Jesus. O interessante é que na hora que ela tocou em Jesus, Jesus para e pergunta: quem me tocou? E ela fala: fui eu. E a Bíblia fala, irmãos, que imediatamente, no momento em que ela tocou na orla do vestido de Jesus, ela sentiu no seu corpo já curada do seu mal. Era a fé do coração dela, irmãos. Era a fé de Bartimeu também, não é? Aquele jovem que era, não sei se ele era jovem, né? Eu sei que ele era um cego mendigo. Ele vê Jesus passar, mas ele tinha uma certeza no seu coração que Jesus iria mudar a história dele, que Jesus iria curá-lo. E ele começa a fazer declarações espirituais. Era o Espírito Santo trabalhando no coração de Bartimeu. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, ele dizia assim, bem alto, para todos ouvir: Jesus, eu sei que o Senhor é o enviado de Deus. Filho de Davi, eu sempre falo isso para que você entenda. Filho de Davi é um termo messiânico, ou seja, quem fala, reconhece Jesus como filho de Davi, ele reconhece Jesus como enviado de Deus, como filho de Deus aqui na terra. Então Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tu és o Deus, tu és o filho de Deus, cura, me dê visão novamente, ou seja, tenha misericórdia de mim. E Jesus é interessante, mas esses dias eu coloquei no Facebook uma mensagem, não é? Falando que Jesus ouve aqueles que ninguém quer ouvir, que Jesus toca naqueles que ninguém quer tocar, que Jesus abraça aqueles que ninguém quer abraçar. E Jesus ouve aqui Bartimeu. E olha o que diz o texto: chamem o cego, Jesus falando, chamem o cego. E eles chamaram. E aí Jesus falou para ele: levanta-se. E Jesus tomou-lhe pela mão. E aí Bartimeu jogou a sua capa fora. E Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu faça para você? E ele disse assim: mestre, eu quero ver de novo. E Jesus falou assim: tudo bem então, você está curado. E olha o que diz o texto: você está curado porque você teve fé. Porque você teve fé. Jesus sondou o coração dele e encontrou fé, irmãos. Fé. Em todos os dias das nossas vidas nós precisamos nos policiar e não deixar que a dúvida ou a incerteza entre em nossos corações. Humanamente falando, é quase impossível acreditar em mudança em muitas situações que nós vivemos. Mas, irmãos, se nós olharmos para a vida de Noé, nós vamos perceber que Noé, ele tinha muitos argumentos
para não fazer se cumprir o plano de Deus para a sua vida e para a sua casa. Mas mesmo assim, ele aceitou o chamado de Deus. Ele aceitou aquilo que Deus havia determinado para ele. Noé é um dos maiores personagens da Bíblia. E uma coisa que é interessante aqui, e é sobrenatural, é que Noé acreditou no inimaginável. Noé, irmãos, acreditou em algo que nunca ele havia visto. Duas coisas que Deus pediu para ele. E Deus disse para ele: você vai construir um barco, porque depois eu vou enviar chuva, e todo o povo que não aceitar a sua pregação será morto pelas águas da chuva. O que é interessante aqui, irmãos, é que Noé nunca havia visto nenhum barco, ele nem sabia o que era barco. E outra coisa interessante é que ele nunca havia visto chuva. Ele não sabia o que era barco, e não sabia também o que era chuva, mas ele aceitou aquilo que Deus determinou para ele. Fé é caminhar no escuro, irmãos, sabendo que Deus determinou o plano e Ele vai fazer se cumprir esse plano. E aqui, irmãos, os dias de Noé não eram muito diferentes dos dias de hoje, não é? A gente vê aqui no texto, se nós lermos lá em Gênesis 6:5, a Bíblia fala que aquela geração da época de Noé era uma geração cheia de maldade. Olha o que diz o texto em Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Hoje nós vemos que a geração que nós vivemos, não é? E a gente contempla muitas coisas na internet, a gente vê um povo cheio de maldade, uma geração má. E outra coisa, essa geração da época de Noé também foi marcada pela corrupção. Lá em Gênesis 6:11, a Bíblia fala que a terra estava corrompida diante da face de Deus. O povo vivia mergulhado em práticas pecaminosas e em práticas imorais. O povo, aquela geração era marcada pela corrupção. E hoje a gente vê o mundo, né? Também o nosso país aqui, o Brasil, marcado pela corrupção. Infelizmente, não é, irmãos? E o Brasil hoje caminha por um caminho tão triste, irmãos, mas tão triste, que a gente vê os políticos trabalhando para a implantação da ideologia de gênero. A gente vê políticos no Brasil trabalhando para que seja legalizado o casamento, apesar que já é legalizado o casamento de pessoas do mesmo sexo. A ministra da Saúde desse governo novo já está trabalhando para legalizar o aborto. A Rede Globo, irmãos, os programas da Rede Globo, a gente vê, eu não vejo, né? A gente ouve falar só promiscuidade. Só promiscuidade. Não tem nada lá que edifique a vida de ninguém. É essa geração marcada pela corrupção. A geração de Noé também era uma geração marcada pela violência. E aqui nós vemos esse mundo, o tanto de violência. A gente vê cada situação de violência. Aqui mesmo esses dias mataram, não é? Foi 4 bandidos ou 3? Aqui na Portelinha, foi isso? 3. Cantagalo. E depois algumas pessoas atearam fogo no ônibus. A gente vê a violência. Uma geração marcada também pela incredulidade. A gente vê hoje, não é, irmãos? A incredulidade do povo. A incredulidade das pessoas, até na igreja, não é? Minha sogra veio falando no carro da frieza do coração das pessoas. Muitas não estão mais participando dos cultos, estão se esfriando na fé, envolvidas com as coisas dessa terra, envolvidas com as coisas desse mundo. Eles não deram crédito àquele povo, irmãos, à pregação de Noé. Noé, ele pregou cerca de 120 anos. Imagine, 120 anos ele pregando que Deus iria mandar chuva, que Deus iria destruí-los, mas eles estavam preocupados em viver a vida deles, em viver a vida de pecado deles. Desprezaram a pregação de Noé, e hoje quantos e quantos desprezam também a palavra de Deus, não é?
E uma coisa que é interessante, que nem mesmo eles vendo que os animais estavam subindo lá na arca, eles não deram crédito à palavra de Noé. Só deram crédito a hora que foi selada a porta, não é? E aí a chuva começou. Aí já era tarde demais. Aí não dava mais tempo. Quantas pessoas estão perdendo essa oportunidade, não é? De rasgar o seu coração, se abrir para Deus e viver uma vida santa, viver uma vida separada, porque a vida aqui, irmãos, não pode nos dar nada, e desse mundo também nós não vamos levar nada. Nós possamos ouvir a voz de Deus, e Deus está falando ao meu coração e ao seu coração, Ele quer aumentar a sua fé, para que você conquiste coisas, mas principalmente você conquiste a vida eterna e um dia possa estar lá na glória ao lado dele. Esse é o principal motivo de nós estarmos aqui nessa terra.